Olá, graças e paz a todos. A partir de hoje começará uma nova série no meu canal. Será a série mais longa até o momento, com 7 mensagens, uma complementando a outra, logicamente. E como já viram no título, irei falar a respeito da Ordo Salutis, a Ordem da Salvação. Aqui iremos ver quais são os passos a ser dado para chegarmos a essa salvação. Sabemos que a Bíblia ela nos dá de forma simples qual é o meio que devemos ser salvos. A resposta é: creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Isso é indiscutível. Mas o que eu quero trazer aqui é algo que muitas das vezes a teologia faz. Ela sistematiza uma série de doutrinas que é ensinadas na palavra. E de forma sistemática, organizada, irei trazer aqui essa ordem da salvação. Amém? Hoje irei falar a respeito do primeiro passo. O que necessitamos ouvir para que venhamos começar nessa caminhada? A primeira coisa que nós necessitamos ouvir é o chamado de Deus. E por onde seria esse chamado, se não pela palavra? Não é verdade? Somente pela palavra, irmãos. Deus, no início de tudo, Ele criou coisas. Ele disse: haja luz e houve luz. Em Gênesis 1:3. Haja firmamento e houve firmamento. Em Gênesis 1, verso 6. E disse também Deus: ajuntem-se as águas debaixo dos céus num só lugar, e apareça a porção seca. E assim se fez. Gênesis 1, 9. Através da palavra, Deus ele nomeou toda a sua criação. Gênesis capítulo 1, versos 5, 8 e 9. E por meio da palavra, Deus também ordenou e organizou, impôs limites a tudo que foi criado. Gênesis capítulo 1, verso 6, 7, verso 9, 11, 12, 14, 18, verso 20, 22, 24 e 30. Somente por meio da palavra, irmãos, Deus fez todas as coisas. Porém, quando chegou no ser humano, quando chegou na criação do homem, até um certo período, o homem se mostrou reto, sensato, prudente, justo diante de Deus. Porém, também chegou em um outro momento em que este mesmo homem, ele caiu. De toda a criação, irmãos, de tudo que Deus fez e ordenou que ficasse em tais lugares, que se multiplicasse de tal forma, impondo limites, dando lugares para que eles ficassem, de toda a criação, somente o ser humano caiu, somente o ser humano desobedeceu. No livro ainda das origens, Gênesis capítulo 6, verso 6, vai dizer: então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. O que ocasionou, o que gerou, o que deu início para que Deus se sentisse dessa forma? Sabemos que Deus não se arrepende. Esse tipo de linguagem sendo usada aqui, ela tem um nome, ela tem um tipo de significado que é a
antropatia ou antropatismo, que significa que Deus atribui a si mesmo, ou o ser humano, a Deus, sentimentos humanos. Mas nós sabemos que Deus não se arrepende. O arrependimento não vem de Deus. Mas Ele, para se comunicar com o homem através da palavra, Ele acaba trazendo uma linguagem de compreensão humana. Deus aqui ele ficou tão decepcionado, irmãos, que isso trouxe a ele um sentimento, não que ele de fato se arrependeu, mas ele lhe trouxe um sentimento de arrependimento. Ele ficou tão desapontado, não que isso também lhe traga alguma surpresa, pois ele já sabia com toda certeza, por sua onisciência, de que isso iria acontecer. Mas vamos lá, por que isso gerou? Por que esse sentimento veio em Deus? No verso 5 vai dizer: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra, e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Foi por causa disso, irmãos, que Deus, que foi gerado em Deus um sentimento de arrependimento. Foi por causa da multiplicação do pecado do homem. A perversão do homem estava tão grande, estava tão avançada, estava num nível tão grande, irmãos, que nós sabemos qual foi a continuidade dessa história. Deus ele resolveu enviar o dilúvio e erradicar praticamente toda a humanidade da face da terra. O pecado do homem já havia se espalhado por todo canto. Aonde havia ser humano, ali havia pecado, ali havia perversão, ali havia iniquidade. Uma vez eu ouvindo um dos sermões do pastor Paulo Júnior, ele mencionou que na década de 90 foi feita uma conferência de psicologia que durou dias e dias. Ao fim dessa conferência, chegou-se à conclusão de que se retirasse do homem as regras, os limites, as leis, o ser humano se tornaria um animal, irmãos. O homem iria se tornar um ser insaciável. O que o verso 5 que eu acabei de ler nos diz? Que a maldade do homem era continuamente mal, ela havia se multiplicado em toda a terra. Neste momento, o homem já estava dessa forma. Sem limite, sem regra. Vivendo dessa forma, melhor dizendo. Sem limite, sem regra, sem rédeas. O homem tinha se tornado um animal. Por que eu trouxe esses trechos primários? Até mesmo como um complemento de uma breve introdução. Para dizer, irmãos, que através da palavra eu quero confrontar os nossos pecados, confrontar a nossa natureza. Que é a partir da palavra que nós venhamos a ter o conhecimento de quem nós somos e logo passar para o próximo ponto, na ordem da salvação. Então fiquem atentos em tudo que será dito. Não creiam em vocês mesmos que tudo que vai ser dito aqui não sirva para vocês, mas nos serve até mesmo para aqueles que vivem em Cristo Jesus. Nós não podemos esquecer da nossa natureza pecaminosa e continuar glorificando o Senhor por sua graça. E aqueles que são ímpios ainda, que venham ter essa convicção da sua natureza pecaminosa e ao fim desta mensagem venha tomar uma atitude com relação a isso.
Vamos agora a Romanos, capítulo 3, vamos ler a partir do verso 10. Verso 10 dirá: como está escrito, não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, a uma se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. São os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Desconhecer o caminho da paz, não há temor de Deus diante de seus olhos. Irmãos, antes de continuar, eu quero deixar algo bem claro aqui para todos que estão ouvindo. Sem a plena convicção, não é só a compreensão, irmãos, mas a plena convicção que devemos ter a respeito da nossa natureza, nós nunca entenderemos a graça de Deus. Nunca conseguiremos compreender o quão distante de Deus o pecado nos coloca. Logo, permanecendo distante de Deus, nunca poderemos ser salvos. Então, o primeiro passo para chegar à salvação é esse: que o Espírito Santo de Deus ajude a cada um a ter esse convencimento, essa convicção de quão pecaminoso é a nossa natureza. Então vamos entender melhor essa passagem de Romanos que acabei de ler. Verso 10 dirá: não há justo. Essa palavra justo, ela significa sincero, reto, íntegro, sério, probo, honrado, honesto, correto, respeitável, direito, digno. Então, quando o verso 10 fala não há justo, naturalmente está querendo dizer que não há nenhum sincero, não há uma única pessoa reta, íntegra, séria, probo, honrado, honesto, correto, respeitável, direito, digno. Não há nenhum sequer. Verso 11. Não há quem entenda. O que nós não entendemos, irmãos? Nós não compreendemos a verdade de Deus ou o seu padrão de justiça. Lá em 1 Coríntios, capítulo 2, no verso 14, diz: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O que isso significa, irmãos? Você que ainda é ímpio, que ainda não tem o Espírito de Deus, o Espírito Santo, habitando em você, muitas das coisas que você ainda não compreende, ou nada que você compreenda, é justamente por falta da espiritualidade que o Espírito Santo dá para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. E os cristãos, muitas das vezes também não compreendem porque colocam a sua humanidade à frente do Espírito, por também teimosia, rebeldia, falta de reverência ao Espírito Santo. Ainda no verso 11 vai dizer: não há quem busque a Deus. No livro de João, capítulo 3, verso 19 e 20 diz: o julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas suas obras. Então, o fato de nós não buscarmos a Deus é justamente por causa disso. Todo aquele que não vai até Deus com um coração puro e não segundo a sua vontade de querer bênçãos e milagres ou se aliviar de um momento dificultoso,
O fato de nós não irmos até Deus, ou aqueles que não vão, é porque o ser humano ama muito mais as trevas do que a luz. Verso 12. Todos se extraviaram. Basicamente, essa palavra significa pender para a direção errada. Esse termo, ele era usado para descrever, irmãos, um soldado correndo para o lado errado, ou desertando. Ele era considerado um desertor. Essa palavra extraviar é a mesma coisa de desertar, no caso de um soldado. De qual caminho a humanidade desertou? João 14,6. Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Todos se extraviaram, verso 12 diz. Da onde? O caminho que Cristo nos leva até Deus. Ainda no verso 12. A uma ou juntos se fizeram inúteis. Lucas 12, verso 20. Mas Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado? Para quem será? Por que eu trouxe essa passagem? Cristo aqui estava contando uma parábola, irmãos, a respeito de um homem rico de sua época. Ele tinha muitas riquezas, e ele consentiu em si mesmo de derrubar os seus celeiros e levantar outros maiores, porque ainda ele não tinha onde depositar mais tanta riqueza. Então ele decide derrubar, segundo a palavra diz, os seus celeiros e edificar outro maior, e dizer a si próprio: alma, se alegre, descanse e viva tranquila. Ou seja, essa pessoa ela se tornou inútil. Ela se tornou inútil. E a resposta de Deus para essa pessoa é: louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Outra coisa que eu quero complementar a respeito dessa passagem, irmãos, é que nós vivemos muitas das vezes assim, como pessoas nécias, sem querer saber de nada, de forma inútil, infrutífera, achando que estamos fazendo alguma coisa de importante. Verso 13 e 14 diz o seguinte: a garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urdem engano, veneno de víbora está nos seus lábios, a boca eles a têm cheia de maldição e de amargura. Vejamos o que diz Tiago capítulo 3, no versos 5 e 6. Assim também, a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe em brasas tão grande selva. Ora, a língua é fogo, é mundo de iniquidade. A língua está situada entre os membros de nosso corpo e contamina o corpo inteiro. E não só põe em chamas toda a carreira da existência humana, como também é posta ela mesma em chamas pelo inferno. Irmãos, quantas vezes na sua vida você já machucou alguém, já feriu de forma proposital com a sua língua? Quantas vezes você já destruiu a vida de alguém, literalmente, somente com a língua, com a palavra? Ela fere, ela machuca. Ela machuca, irmãos. A nossa natureza é assim. Nós temos muitas das vezes prazer em fazer todas essas coisas. E mais uma vez eu vou dizer por que eu estou preferindo falar a respeito do nosso pecado, da nossa natureza. É porque nós somos seres caídos, irmãos. Sem Cristo nós somos seres caídos, mortos. Necessitamos ser regenerados. Necessitamos da obra do Espírito Santo, do agir do Espírito Santo em nós. Sem esse agir, nós não podemos exercer fé.
Quem diz que tem fé e não evidencia com obras verdadeiras, sinceras, essa fé é uma fé morta. Versos 15 e 16. São seus pés velozes para derramar sangue, nos seus caminhos a destruição e miséria. Irmãos, muitas das vezes, como velocistas que correm até a linha de chegada, e antes disso ele não para, assim também é o ser humano para derramar sangue. Quantas vezes nós já fizemos isso também? Derramamos sangue, sim, brigando uns com os outros. Nós somos daquele tipo de pessoa que não leva desaforo para casa. Antes, procura resolver tudo ali naquele momento. Quantas vezes vocês já viram em reportagens ou até mesmo ao vivo brigas de trânsito que acabam em morte? Por quê? Nós preferimos isso do que simplesmente pedir perdão para o próximo e seguir o seu caminho. Nossos pés, eles são velozes para derramar sangue. E o que fica nesse caminho? Somente destruição e miséria. Verso 17. Desconheceram o caminho da paz. Ai, ai, quantas vezes pedimos paz, não é? Virada de ano, paz, prosperidade, felicidade, amor. Apesar de pedirmos essa paz, nós não sabemos como chegar até ela, de forma alguma. Nós pedimos essa paz, porém, muitas das vezes somos os primeiros a causar discórdia. É ou não é verdade? Se convença disso, que isso aqui não está falando de alguns, mas se vocês forem para o início desta mensagem, principalmente em Romanos, vocês vão ver lá que isso está se referindo a toda e qualquer pessoa da humanidade. Todos são assim. Um momento ou outro nós acabamos demonstrando essa natureza de pecado. E muitas das vezes, algo que eu até esqueci de mencionar, muitas das vezes nós não fazemos. Muitos podem estar ouvindo agora e falando para si próprio: eu nunca fiz isso, não, eu não sou assim. Você sabe por que você não é assim? Porque Deus, por sua graça e misericórdia, muitas das vezes Ele interfere nas suas maldades. Às vezes, quando você desiste de fazer algo que você pensou em fazer, é Deus agindo na sua vida para que você não conclua aquilo que você queria fazer. Isso na teologia é chamado de graça comum. É a graça que Deus dá a todas as pessoas. Diferente da graça salvífica, que é somente para aqueles que creem em Jesus Cristo. Ele refreia o pecado do homem. Muitas das vezes isso acontece e a Bíblia confirma sobre isso. Mas não será aqui e agora que eu irei falar a respeito disso. Último verso, irmãos. Verso 18 diz: não há temor de Deus diante de seus olhos. Lá em Romanos, capítulo 1, verso 32 diz: ora, conhecendo eles a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também aprovam os que assim procedem. Ou seja, além de nós praticarmos todas essas maldades, nós corrermos para o pecado e derramar sangue, sermos pessoas naturalmente caídas, sem o Espírito Santo, sem a presença de Deus em nossas vidas. Além disso, nós aprovamos aqueles que praticam. Irmãos, eu não estou aqui para desanimar ninguém, para colocar ninguém para baixo, mas sim para fazer com que esta palavra penetre no seu íntimo e te deixe de forma tão fora de si. Você tem que sentir essa palavra com um impacto tão grande na sua vida,
esse meu desejo, que venha com um impacto tão grande, como se fosse um sopro de uma forma tão forte, que venha abalar as suas estruturas e você venha compreender quão necessário é que você se volte para Deus. Que neste momento o Espírito Santo esteja te incomodando a que você dobre os joelhos. Não retraia, não segure, não lute contra. Se entregue ao nosso Senhor Jesus Cristo. Espero que essa mensagem venha a surtir efeito em todos quantos ouvirem, mesmo aqueles que já professam ser cristãos. Não esqueçam, irmãos, se inscrevam, pois tenho notado que nos últimos vídeos, principalmente, muitos não inscritos estão assistindo, e eu agradeço por isso, mas se inscrevam e acionem as notificações, que é um sino, para que vocês recebam as mensagens sempre que forem publicadas no meu canal. Deus abençoe a todos.